Bom, pessoal, saudações aí. Meu nome é André Demarco, eu sou responsável aqui pelo desenvolvimento de novos produtos na diretoria de papéis. E eu queria hoje, eu estou participando hoje aqui do Nova Klabin, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre esse produto, sobre o ClaCup. É um produto que a gente tem bastante apreço, que a gente vem lidando há bastante tempo aqui na Klabin, e hoje eu queria contar um pouquinho para vocês da concepção, da ideia desse produto. Na verdade, para começar a falar no ClaCup, eu queria contextualizar um pouquinho esse mercado, né, o mercado de cartões para copo, o mercado de copos de maneira geral no Brasil. Né? Se a gente olha questões aí de 6 anos, entre 6 e 7 anos atrás, né, a gente nota uma falta de oferta local de cartões para copos, ou seja, dependência total de importação de produto, o que dificulta realmente a ampliação de mercado. Outro ponto também, né, um parque industrial ainda que bem aparelhado, mas poucos players, né, poucos players participando desse mercado para a produção efetiva do mercado de copos de papel. Aliado a isso também, uma falta de cultura do mercado brasileiro com o uso de copos de papel. Né? A gente vê outros mercados aí que já utilizam esse produto, o copo de papel, há muito tempo. No Brasil, isso de uma maneira muito tímida, né? Muito tímida, isso vem crescendo a cada ano, vem crescendo a cada mês, a cada ano, mas, enfim, se você pegar aí há 10 anos atrás, praticamente inexistente o mercado no Brasil. Uma pressão aliada a isso, né, uma pressão que ainda não era a pressão que a gente vive hoje, né, uma pressão por matérias-primas mais sustentáveis, aí começa um histórico de intensificação dessa pressão por matérias-primas mais sustentáveis. Né. Tudo isso, existia um cenário e começa a criar um cenário um pouco diferente. Mas, por exemplo, se a gente quiser falar um pouquinho de copo também, a gente tem que olhar um pouco a demanda mundial. Todo esse cenário, o que ele traz, né? O que ele traz? Principalmente se a gente começar a falar de demanda no Brasil, né? Como eu estava comentando. Por exemplo, o consumo de copos, de cartões para copos no Brasil. Antes de falar desse número, eu queria explicar um pouquinho a questão do nosso setor. Eu vou falar só do setor de papel e celulose, mas isso acontece em vários setores, né? Tudo que você compara em termos de consumo per capita, Brasil versus América do Norte, versus Estados Unidos, você acaba encontrando aí no setor de papel e celulose mais ou menos um consumo per capita 10 vezes menor. O que significa isso? Um produto que é consumido no Brasil, distribuição de renda, não vou discutir isso aqui, mas assim, 10 vezes menor o consumo per capita no Brasil. E a gente via um tempo atrás, ainda é pequeno esse consumo proporcionalmente falando, mas, por exemplo, naquela medida que eu estava falando, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, um consumo 50 vezes menor. Né? Então, a gente está falando de um consumo que normalmente é 10 vezes menor, consumo per capita, mas 5 vezes isso. Ou seja, esse é o retrato do Brasil em termos de consumo de copo de papel naquele momento, né? Era o retrato naquele momento. Tudo isso, quando a gente analisa, a gente começa a perceber o quê? Que tem uma oportunidade grande aqui, uma oportunidade grande para uma matéria-prima mais sustentável, como o caso do papel cartão. E aí, amarrando isso, quer dizer, o que a gente começou a pensar lá 7 anos atrás, 6 anos atrás aqui na Klabin, né? O fato da gente ser um grande produtor de liquid packaging board, quer dizer, esse cartão que vai para embalagem longa vida, né? E hoje nós somos os maiores do mundo, a gente fornece isso há décadas, né? Isso acabou acendendo uma luz aqui para a gente. Não que o cartão seja exatamente igual, né, o cartão que se produz para esse tipo de embalagem, com cartão de copos e potes, mas, enfim, já era uma pavimentação de um caminho, de um contenedor de líquidos. Né? Então, isso é bastante interessante para a gente, isso aí acendeu uma luz para a gente, porque não usar essa experiência, né? E, de fato, né, por que não usar esse background para copos? E é super interessante falar que, por exemplo, a gente aí saiu para o mercado, né, quase mais de meia década aí atrás, a gente foi atrás dos convertedores, foi atrás de mercados internacionais, da onde saíam, por exemplo, os produtos, ou da onde se tinha uma conversão enorme e um consumo grande, como eu comentei aí, mas não só Estados Unidos, como Europa. O que aconteceu? Né? A gente percebia que quando a gente batia na porta dos grandes convertedores, o fato de nós sermos um convertedor de líquido, isso abria portas para a gente.
né? Isso trouxe assim oportunidades muito interessantes, inclusive com players independentes, né, convertedores maiores do mundo. A gente teve altas conversas e treinamentos, enfim, a gente desenvolveu, aprendeu sobre copo, porque a gente sabia de líquido, não sabíamos de cartões para embalagem, mas não sabíamos de copos, né? E a gente estudou o mercado, contratou estudos, visitou muita gente globalmente, e sempre realizando benchmarking com os principais provedores aí de cartão para copos no mundo, né? Então, quando você não sabe fazer uma coisa, no mínimo você se espelha em alguém que faz bem feito, e a partir daí a gente foi aprendendo, e quando você quer aprender com alguém, você tenta fazer igual ou daí para melhor. O que a gente fez? A gente saiu com um copo, o Clacup Blanc, que é um copo padrão global. Então, a gente aprendeu como fazer o copo, usou a experiência do nosso líquido, fomos lá e fizemos um copo branco. O que é o copo branco? O copo, todas as camadas brancas, o padrão global, significa o quê? Se você pegar o que era importado e substituísse pelo Klabin, era um produto equivalente. Era um produto que funcionava muito bem, é um produto que funciona muito bem, é um produto que pode ser usado tranquilamente aí nesse mercado, padrão global. Só que a gente tem uma mania aqui na Klabin de sempre dar um passo, procurar e ficar insatisfeito com algumas questões, né? Então, a gente, poxa, nós vamos ser mais um fornecedor? Tem muita gente competente fazendo isso no mundo inteiro. Daí a gente começou a procurar um pouco mais, falando assim, será que não tem outro padrão? Será que não tem outro jeito de participar desse mercado, né? Além do nosso padrão branco, o padrão global que a gente está falando? A gente começou a procurar e entendeu que tinha um outro padrão muito menor, mais voltado até para a Europa, entrava em potes também, que é o padrão craft. O que se procurava quando se fazia um padrão craft, né? Essa aparência mais rústica, esse negócio mais do lado sustentável, né? Hoje em dia você anda no supermercado, você vê embalagens até com outras matérias-primas, simulando essa cor mais craft, né? Essa cor mais natural. Então as pessoas buscavam isso. Só que para algumas pessoas não era tão confortável você ter o contato do seu líquido no interior do copo, né? com uma superfície que não fosse branca. Né? Então, isso a gente acabou olhando isso e falou, opa, peraí, acho que dá para fazer um pouquinho diferente em relação a isso. Como é que a gente busca um diferencial, né, em relação a isso que está aí posto no mercado? Um copo branco, que é a grande maioria, um copo marrom, que atua em alguns mercados. E, além disso, como que a gente poderia estar associando, né, esse copo, um copo eficiente, questões de contato com alimento, líquidos, enfim, e de uma forma mais sustentável, né? Como eu já comentei com vocês, hoje você vê gente, inclusive, simulando esse aspecto, porque esse aspecto mais natural, mais rústico, ele remete diretamente à sustentabilidade. E falando em termos de produto, você tira uma etapa, por exemplo, de branqueamento até do produto. Então, assim, tem uma razão para ser, mas às vezes o impacto emocional é muito maior de associação à sustentabilidade até do que com relação à diferença mesmo de produção do material, que tem uma diferença também. O que a gente queria, né, para resumir? A gente queria um copo de qualidade, né, um copo que apresentasse qualidade, um copo que fosse eficiente, né? Um copo com uma matéria-prima, com uma apresentação um pouco distinta, mas que fosse eficiente, né? Que fosse eficiente para bebidas quentes, frias, mesmo para alimentos, né? Que remetesse à sustentabilidade, né? Então, super importante, a cara da Klabin, a gente tem isso no nosso DNA, né? A questão de sustentabilidade, questão de trazer o novo, e para sair do mesmo, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou os padrões que existiam e fez um padrão Clacup Natural Craft. Esse padrão Natural Craft, né, ele traz o quê? No interior do copo ele é branco, a virolinha acaba sendo branco porque vem do interior, e do lado de fora ele apresenta toda essa característica rústica, que é possível de se imprimir e fazer coisas bastante bonitas aí, né? Ter uma apresentação muito interessante. Obviamente, quando você faz um produto desse, você não busca uma apresentação chapada, uma impressão chapada. Você quer enaltecer mesmo o fundo do produto e fazer contrastes com cor. E a gente foi percebendo que, assim, poxa, a gente percebeu duas coisas. Uma, esse padrão
até hoje a gente não sabe quem produz além da gente essa questão. E eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de globo mesmo. E também, do ponto de vista de apresentação, é um produto diferente, né, que ele acaba sendo. A gente, então, veio para o Brasil, antes até, por incrível que pareça, a gente começou no mercado internacional com esse produto, né, mais uma coisa que justifica também a falta de oferta desse produto lá, quer dizer, uma inovação da Klabin trazendo. E a gente começou a perceber que quanto mais esse produto era impresso, esse produto ele circulava, né, as pessoas viam, degustavam e gostavam do produto, né? E gente que fazia artes belíssimas, assim, até enalteciam o produto. Em alguns casos até impressionante, porque a gente chegou a perceber que tinha gente que simulava a impressão do craft, né? Então, ninguém mais precisa simular a apresentação do craft, a gente tem um produto com essa aparência natural, essa aparência rústica. Mas isso não passa só pelo Brasil, né? Quando a gente fala, por exemplo, de mercado internacional, aliás, onde começou, como eu comentei, a gente tem exemplos aí muito legais, né? Exemplos, por exemplo, com a Blue Bottle Coffee. Blue Bottle Coffee é uma cafeteria conceito, né? Ela está em Kyoto, está na Califórnia, está em Nova York, e ela é muito atenta a questões de sustentabilidade, muito atenta. E rapidamente, olha só, nosso cartão vai para um cliente lá em Taiwan, esse cliente em Taiwan ele imprime o produto e acaba mandando lá para o outro lado do mundo, e também no Japão, né? Kyoto tem essa cafeteria no Japão, e acaba mandando e espalhando o nosso copo, né? Então, assim, acabou virando até um garoto propaganda nosso, né? Porque é super conceituado, quer dizer, ela traz, o copo ajuda e está junto com o conceito que essa cafeteria, que aliás pertence a um grande grupo de alimentos mundial, que a Blue Bottle Coffee pertence, isso é muito interessante, né? Então, a gente fica super contente, por exemplo, com o fato deles terem absorvido esse conceito aí e está utilizando. Mas não para por aí, né? Por exemplo, você pega países como Nova Zelândia, Austrália, né? Nova Zelândia é super atenta à sustentabilidade. Você desce em Auckland, lá eu tive a oportunidade de fazer isso, até para visitar clientes lá. Você desce no aeroporto e o pessoal que vende café ali e tal, copo Klabin. Copo Klabin, inclusive, feito com esse cliente nosso aí de Taiwan. Aplicações no Japão, por exemplo, né, mais um exemplo aqui, mas aqui são os exemplos que eu acabei falando, mas a gente está falando do copo nosso sendo testado e espalhado no mundo inteiro, basicamente. Mais uma vez, o que prova isso? Quer dizer, um conceito diferente, um conceito sendo absorvido, né, um conceito que as pessoas têm comprado a ideia, né? A ideia, e quando eu falo, é uma conjunção de coisas, né? É o que a Klabin faz por trás do produto, o que a Klabin faz como produto e qual é a impressão que o cliente que está usando o produto passa para os seus clientes, né? Então, é uma estrutura aí bastante interessante, né? Interessante a ponto de que a gente começa a ver até a presença do ClaCup em cenas cotidianas, né? Aqui eu estou falando, todo mundo talvez já tenha visto essa série, porque não tem jeito de você não ver muita série do Netflix com época de pandemia. Essa é uma série dos técnicos, né? O coach, o que acontece? São vários técnicos. Esse cara aqui é o técnico da Serena Williams, né? E no meio lá da apresentação dele, ele está com um copo que é cartão Klabin, né? E assim a gente não pagou nada para ele para fazer isso. Mas assim, imagina assim um conceito, né? Imagina o orgulho que dá você ver um super cliente seu com o teu produto no meio aí tão difundido, né? Então, quer dizer, você acha que você está conectado com o que o consumidor quer, conectado com o cotidiano aí. Só que isso aqui é um público adulto, né? Um público adulto. E quando você começa a andar, e eu tenho filho, né? Tenho um filho, a gente gosta bastante de desenho. Na verdade, ele é a minha desculpa para eu assistir os desenhos, né? E quando você olha um conceito, né? Um conceito do cartão Klabin, por exemplo, num desenho, né? Num desenho super famoso como esse, Monstros S.A., esse é exatamente o cartão ClaCup desenhado, óbvio, aqui, mas assim, a apresentação é exatamente o nosso cartão num público diferente.
Então, assim, o desenho, que é um desenho super conceituado, aí, que trabalha com medos de crianças, enfim, o que ele faz? Né? Ele traz também um conceito, primeiro, utilização de copo de papel, mas, além disso, ele dá um passo além, que ele traz um copo que realmente mostra que é um copo de papel, né? Um copo natural. Então, quer dizer, mais um motivo aí para a gente, né? Partindo do pressuposto, inclusive, que a gente desconhece outro fornecedor desse padrão, né? No padrão do ClaCup Natural Craft. Então, só para encerrar aqui, eu queria tratar um pouquinho questões... Aqui é como se fosse a Klabin mesmo, né? Por exemplo, a gente pensa sempre novo, né? A gente tenta, e o motivo do Inova, né? Por que a gente faz um Inova super organizado? A gente pensa novo, né? A gente sempre busca o novo, a gente é inquieto, né? A empresa é inquieta, a gente sempre está buscando questões novas, sempre atrelado em sustentabilidade, né? Sempre atrelado em sustentabilidade. Então, se a gente quer pensar novo, a gente quer pensar sustentável, né? Por que a gente não pensa ClaCup e Natural Craft, né? Então, é mais uma prova aí dentro de tantas provas, né? Uma empresa que está listada no índice Dow Jones, não só como empresa, grupo de países emergentes, mas como no índice global, né? Única indústria do Brasil, por exemplo, nesse índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa. São coisas que reforçam, só reforçam, mas é toda uma questão Klabin, né? Eu queria só passar um pouquinho dessa mensagem. Na verdade, eu encerro aqui e deixo apenas o meu contato aí para vocês, e estou disponível aí para tirar dúvidas, enfim, para contribuir aí com quem quer procurar, além de um produto mais sustentável, um produto diferente, né? Um produto diferente como o ClaCup Natural Craft. Nossa, muito obrigado.